O primeiro fato que eu trago aqui é a questão do envelhecimento da população. Então, com esse ganho da longevidade, a gente precisa pensar que essas pessoas convivem, né, têm uma expectativa de viver muito maior se comparada a antigamente, então elas têm uma expectativa de viver 7, 8 décadas ou mais, e que essa convivência dentro desse fenômeno do avanço tecnológico faz com que essas pessoas precisam conviver com as tecnologias que permeiam todos os nossos ambientes. Se a gente for olhar dentro da nossa própria casa, a gente precisa mexer com o controle remoto para acionar a televisão, a gente mexe com forno de micro-ondas, a gente lida, né, muito com os smartphones, com computadores, tablets. Quando a gente pensa nos serviços da comunidade, a gente está lidando o tempo todo com passar o cartão de crédito, mexer no caixa eletrônico. Então, são tecnologias que fazem parte do nosso cotidiano e que reforça essa importância da inclusão digital. No entanto, a parcela da população mais velha, essas pessoas idosas, elas não conviveram, quando mais jovens ou crianças, com muitas das tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia. Então, por não ter essa convivência, esse grupo etário mais velho, ele é o grupo mais excluído. Então, que mais excluído desse mundo digital. E faz com que tenha a necessidade de incluí-los digitalmente para que eles possam usufruir de todas as atividades com que a longevidade fez eles participarem de mais e mais atividades. No entanto, a questão do envelhecimento, quando a gente olha para as políticas públicas, mesmo existindo várias políticas que reforçam a importância dessa inclusão digital, né? Muitas questões do envelhecimento não têm lugar de destaque nas agendas de política nacional, o que faz com que a implementação dessas políticas existentes não sejam de fato implementado e esse grupo ainda continua como sendo o mais excluído. E com isso, para que a gente consiga promover uma longevidade com qualidade e que essas pessoas possam usufruir de todos esses espaços, um dos caminhos para promover isso é a solidariedade intergeracional, que vai fazer com que essas pessoas consigam aprender o uso dessas tecnologias em todos os espaços que fazem parte do repertório ocupacional dessas pessoas. O segundo fato que eu quero trazer aqui para vocês é referente ao trabalho, ao mercado de trabalho, né? Então, o país, ele lida com desafios pela busca de um sistema previdenciário mais adequado e que uma análise bem simples faz com que a gente saiba que essas pessoas vão precisar permanecer por um tempo maior no mercado de trabalho, né? Então, com a reforma da Previdência aí aprovada, né, que coloca como idade mínima para as mulheres 62 anos e para os homens 65 anos, aumenta ainda mais a participação dessas pessoas por um tempo maior no mercado de trabalho. Então, isso desde 2016, as pessoas já vinham falando que as pessoas cada vez mais velhas iam permanecer no mercado de trabalho. No entanto, a gente sabe que o desafio para essas pessoas mais velhas se manter no mercado de trabalho é muito mais desafiador se a gente comparar as pessoas mais jovens. Por quê? Porque essas pessoas precisam lidar com novos modos de trabalhos que são permeados por dispositivos tecnológicos e que muitas vezes eles têm dificuldade de utilizar. E nisso me mostra a importância da capacitação do trabalho e das relações intergeracionais para que essa pessoa consiga se manter no mercado de trabalho. Né? Se a gente pensar agora, né, na economia gig,
A gente sabe que o mercado de trabalho ele é mediado por plataformas online, né? Então, como, por exemplo, a questão do Uber, né? Então, é uma plataforma online em que a própria plataforma é o mediador entre o empregador e o trabalhador. E o trabalhador trazendo todas as condições ali de trabalho para se manter nesse mercado, que é um mercado de trabalho com horários flexíveis e que você não tem nenhuma estrutura formal ali de trabalho, né? Então, a gente precisa que essas pessoas que precisam se manter mais tempo no mercado de trabalho também estejam aptas a esses novos modos de trabalho que são gerenciados, são mediados por plataformas digitais. E, para isso, a gente sabe que a capacitação para o trabalho, né, que não é muito comum aqui no Brasil, mas tem alguns serviços de capacitação para o trabalho, em que tem essas relações intergeracionais e que essas relações elas fornecem um aprendizado mútuo em que as pessoas idosas contribuem com a experiência e aquelas pessoas mais jovens com as habilidades para mexer nesses dispositivos tecnológicos e gera um aprendizado mútuo ali entre as pessoas. O terceiro fato que eu venho trazer para vocês é referente ao envelhecimento populacional, que gera um aumento nas doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, o aumento, a prevalência dessas doenças crônicas, sobretudo nessa população idosa, ela nos coloca diante de uma necessidade de modelos longitudinais de cuidados, né? Então, atualmente, essas pessoas, ela tem cada vez mais se autorresponsabilizado pelo gerenciamento de suas saúdes, e muitos dispositivos tecnológicos para gerenciar sua saúde no ambiente domiciliar têm sido aceitado. Então, isso faz com que a pessoa utilize esses dispositivos dentro de casa e eles tomem decisões sobre o próprio gerenciamento da saúde. Isso faz com que o gerenciamento domiciliar ele possa vir ser uma vertente de um cuidado integral ali do tratamento dessas condições crônicas, que é super importante e é ensinado o uso desses dispositivos muito pelos profissionais que estão ali na atenção básica. O quarto fato é que estamos diante de um preconceito etário, né? Então, eu trouxe aqui uma frase que muito se reproduz na sociedade, que é: você não tem mais idade para aprender, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem do filme Eu, Daniel Blake, quando eles falam, passa o mouse para cima, e ele pega o mouse e coloca no monitor passando para cima, entendendo ali de fato concreto, que ele não estava entendendo como manusear ali o mouse e mexer no cursor, né? E as pessoas reproduzindo falas, estereótipos preconceituosos de que as pessoas mais velhas não têm idade para aprender. E isso gera nas pessoas mais velhas uma ansiedade tecnológica, ou seja, um comportamento de que a pessoa tem medo de quebrar, a pessoa fica ansiosa, que ela não sabe, acha que não vai dar conta de usar aquelas tecnologias. Isso gera um baixo senso de eficácia dessas pessoas, e isso faz com que tenha conflitos intergeracionais, né? Porque muitas vezes essas falas de você não tem mais idade para aprender, ai, você não aprendeu, já te falei tantas vezes e você não aprendeu, isso gera conflitos entre essas gerações e faz uma repercussão em dois grandes conceitos que a gente traz quando a gente estuda sobre a aceitação das tecnologias, que é o conceito de utilidade percebida e facilidade de uso. O que seria a utilidade percebida? É a pessoa idosa perceber aquele dispositivo tecnológico como útil para a vida dele, como se aquele dispositivo fosse facilitar a sua vida. E a facilidade de uso é que é fácil de usar.
quando eu vejo um dispositivo, uma tecnologia como útil e fácil de usar, eu gero um comportamento para o uso. E com isso, eu incorporo aquela tecnologia no meu dia a dia, no meu cotidiano. Eu aceito aquela tecnologia. Pelo lado contrário, quando eu tenho falas preconceituosas gerando ansiedade gerotecnológica, um estresse, quando eu utilizo, quando eu olho para a tecnologia, isso não faz com que eu tenha uma boa percepção sobre a utilidade e a facilidade do uso. E faz com que eu abandone aquela tecnologia que eu ganhei de um parente, ou que eu mesmo me interessei em comprar e tentar utilizar. Então, é importante que a gente combata esse etarismo, e a Carla vai falar um pouquinho mais à frente sobre algumas estratégias que a gente pode adotar diante de falas preconceituosas. A gente precisa também entender os idosos em sua diversidade e individualidade, porque o envelhecimento ele não é um grupo homogêneo, é um grupo muito heterogêneo. Então, as pessoas envelhecem com necessidades e demandas diferentes. Então, essas pessoas precisam ser reconhecidas em suas diversidades e individualidades. Então, a gente não criar esse estereótipo que também é preconceituoso de colocar todos os idosos na mesma caixinha sem conseguir perceber qual é a experiência prévia dele com a tecnologia, como que ele lida com isso, qual é a utilidade dele, qual é o comportamento de uso que essa pessoa tem, né? Então, a gente precisa combater esse ageísmo, esse idadismo que está tão presente aí nos nossos dias atualmente e que só reforçou ainda mais, evidenciou ainda mais com essa pandemia.